Aleluia. É interessante que Jesus, em João 14, ele prometeu algo profundo. E ali é onde a promessa é liberada. Para entendermos quem é a pessoa do Espírito Santo, nós precisamos entender e compreender que Jesus honrava profundamente a pessoa do Espírito Santo. E em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, essa promessa ela começa a se cumprir. É interessante que Jesus dá uma ordem, uma diretriz, uma direção profética para os discípulos. E diz para eles ficar ali, até que do alto fossem revestidos de poder. É a primeira vez na Bíblia que nós vamos ver um derramado Espírito Santo em Atos capítulo 2, aonde se cumpre ali em Pentecostes, o poderoso Espírito Santo prometido e tão ansiado, é liberado sobre toda a terra, é liberado sobre nós, sobre aqueles que creem em Jesus. E a partir então dali, de Atos capítulo 2, inicia-se uma igreja poderosa, uma igreja revestida de poder, uma igreja agora ousada, andando na força do Espírito Santo. Mas antes de começar aqui em Atos 2, puder colocar para nós Atos capítulo 2, eu queria te perguntar algo. Você sabe quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo para você? Como você trata a pessoa do Espírito Santo? Às vezes nós não conseguimos entender e compreender a profundidade de ter o entendimento e a revelação de que Ele é uma pessoa. Enquanto essa revelação não cair no nosso coração, no nosso espírito, nós não vamos conseguir entender e compreender para que servimos a Cristo. Porque então vai vir dias difíceis, e nos dias difíceis, se o Espírito Santo não for o autor da nossa fé, e estiver nos guiando, nos direcionando, nós vamos tropeçar, nós vamos cair, vamos sofrer demais da conta. Mas quando a pessoa do Espírito Santo está conosco, Ele começa a mudar todas as coisas de lugar. Ele começa a gerar dentro do nosso espírito um idioma celestial, um idioma sobrenatural. Além de nos levar a um lugar de descanso, Ele também agora começa a nos direcionar através de uma voz interior. E essa voz interior nada mais é do que o Espírito Santo falando com a noiva de Cristo. E é interessante que é Ele que nos ensina e nos ajuda a entrar nas regiões celestiais em Cristo. É Ele que nos impulsiona, é Ele que nos fortalece dia após dia. É por isso que nós precisamos entender que Jesus disse: eu vou, mas eu enviarei o outro Consolador. Vocês não serão órfãos, não os deixarei órfãos, mas enviarei o outro. E esse outro Paracletos, esse outro Consolador, que também carrega sobre ele as mesmas características, e essas características é tão profunda, que nos leva a um lugar dimensional e sobrenatural. E nós vemos em Atos, como diz no capítulo 2, verso 1, e ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no só lugar. E de repente veio do céu um barulho ou um som semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Mas o que me chama a atenção não é somente isso, que já é sobrenatural e profundo. O que mais me chama a atenção é que Jesus não ia apenas enviar o outro Consolador, essa outra pessoa chamada Espírito Santo, para simplesmente estar dentro de mim, de você, e ficar silenciado, paralisado, estagnado. Não. Porque através dele começa a fluir esse rio de águas vivas, e através dele que vem esse idioma, e toda pessoa, quando ela recebe, ela é batizada no Espírito Santo, ela recebe esse idioma chamado de línguas estranhas, ou falar em línguas, ou falar em mistérios. Mas é interessante que nós não compreendemos o tamanho da dimensão desse poderoso dom que o Espírito Santo trouxe para cada um de nós. Porque a Bíblia vai dizer que é para vós,
para os vossos filhos, para os filhos dos filhos. É algo que o Senhor conquistou na cruz para cada um de nós. Talvez muitos vão dizer, mas Jesus não falava em línguas. Realmente não tem nada escrito de que Jesus falava em línguas, mas tem escrito que ele disse: esses sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome, expulsarão demônios. E ele vai falando, e então ele diz: e falarão novas línguas. Que língua é essa? É língua terrena? Não, é uma língua sobrenatural, é uma língua de edificação. Esse é um dom que o diabo mais tem raiva dele, sabia disso? Olha só para a vida do apóstolo Paulo, se puder colocar para nós em 1 Coríntios capítulo 14, daqui que nós vamos iniciar, 1 Coríntios capítulo 14. Paulo teve uma revelação tão profunda, que ele acessou lugares tão profundos em Deus, porque às vezes nós não conseguimos ter dimensão disso, porque às vezes nós conhecemos demais, mas praticamos pouco. E é interessante que Paulo, ele chega a nos constranger no falar dele, da maneira dele, de uma forma, vamos dizer assim, totalmente fora do comum, do normal, de uma forma extraordinária. É interessante que ele começa a falar a respeito do Espírito Santo, tem revelação dos dons espirituais, e começa a nos levar a um entendimento, quando ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 1, se você olhar lá, vai estar escrito: no demais, irmãos, não sejais ignorantes a respeito dos dons espirituais. É interessante que quando nós vamos aprofundando na palavra, junto com o dono da palavra, que é o Espírito Santo, a palavra começa a explodir dentro de nós, começa a gerar vida, começa a trazer uma dimensão profunda. Aí o diabo começa a vir com tudo, lançando seta, tentando trazer algo que nós conhecemos como incredulidade. A incredulidade é contrário à fé, a incredulidade rouba a nossa fé, a incredulidade, ela faz nós ficarmos paralisados, estagnados no mesmo lugar. Aí entra ano, sai ano, e de repente vem um cansaço, vem o desânimo, vem a tristeza, que faz parte. Mas quando a casa está firmada na rocha que é Cristo, pode vir um vento que for, o vendaval que for, essa casa vai continuar de pé, porque o dono dessa casa está dentro dela, e esse dono dessa casa é Jesus Cristo. Mas hoje quem está dentro dessa casa é o Espírito Santo, é Ele que traz a revelação do alto para dentro de nós. É por isso que quando Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, ele começa a dizer: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Agora veja só a profundidade disso. O que fala em língua estranha não fala aos homens senão a Deus. Você já viu que quando nós fazemos propósito de oração e começamos a dizer: a partir de agora, todos os dias desse horário, eu vou fazer um propósito de 1 hora, 2 horas, meia hora, não sei quanto tempo, mas eu vou fazer um propósito de oração. Então de repente começa a aparecer um monte de coisa para nos tirar do lugar secreto. Aí então começa a aparecer muitas coisas, mas não somente isso, quando nós começamos é algo cansativo, porque não há intimidade, não há diálogo. Parece que a palavra sai e não passa do teto, vai no teto e volta, e nós sentimos então aquele vazio terrível. Então vem uma tristeza, e nós não conseguimos compreender e entender a dimensão da batalha espiritual que está sendo travada, porque o diabo não quer que nenhum filho de Deus entenda a profundidade que traz sobre nós através da intimidade. É interessante que aqui ele vai dizer que fala diretamente a Deus, ou seja, não tem nada que impede, não tem nada que atrapalha, a pessoa não compreende, não entende nada daquilo, mas aquilo está fluindo, embora muitas vezes não sentimos. Parece que são palavras vazias, mas não são vazias, são palavras carregadas do dono de todo o poder, porque a fonte de todo o poder é o Espírito Santo, mas ele não é um poder, ele não é uma pomba, ele não é uma força do além, pelo contrário, ele é uma pessoa, e ele é o dono de todo o poder que existe dentro de cada um de nós. Esse poder que está dentro de nós, ele está paralisado, estagnado, ele precisa ser ativado, e outra hora que ele é ativado, ele começa então a nos levar a cumprir o chamado, o propósito e o ministério que o Senhor tem para cada vida nesta terra. É por isso que toda pessoa que ela começa a aprofundar, principalmente nesse, que nós vamos ver só o que diz o versículo
4, olha só o que diz o versículo 4 do capítulo 14 de 1 Coríntios. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Mas a pergunta é, você acha que uma pessoa que não tem o costume de ter uma intimidade mais profunda com o Senhor, de ter já sido batizada com o Espírito Santo, de carregar algo dentro dela, você acha que ela vai conseguir ficar por muito tempo profetizando, sem ter a edificação, ou seja, a construção? Se nós olharmos para uma casa ou algo, vamos colocar assim como se fosse um galpão, um barracão, algo que vai ser construído, aquele lote tem, às vezes, ele precisa receber uma terra sobre ele, ele precisa estar totalmente ali, vamos dizer assim, que equilibrado, ele precisa ser planado, ele precisa ser ali cuidado, o mato precisa ser arrancado, há todo um trabalhar, tem que tirar um entulho, tem que fazer muitas coisas para haver uma construção naquele lugar. A oração em línguas faz isso dentro de nós, ela começa a limpar de dentro para fora, ela começa a nos revelar a nós mesmos. Essa é a primeira parte que faz esse dom poderoso do Espírito Santo. Esse dom poderoso que o Espírito Santo nos deu, aonde o diabo muitas vezes começa a colocar dúvidas na nossa mente e diz: você está imitando, você está fazendo isso e aquilo, e isso é obra maligna para tentar nos estagnar e nos paralisar. Porque uma vez que uma pessoa, ela entende que ela já recebeu aquilo, mas não é pelo sentir, é pela fé, é pelo crer, e ela continua produzindo, dando fruto. É por isso que Paulo vai dizer a Timóteo: aviva os dons que há em ti, que foi entregue pelas mãos do presbitério da igreja, dos presbíteros da igreja. Então Paulo estava dizendo para ele: olha, é obrigação sua avivar esse dom, ativar esse dom, porque já foi te entregue. E a Bíblia diz que, que uma vez que foi entregue é irrevogável, Deus não toma, nós morremos com ele. Mas a pergunta é: será que um dia, diante do Senhor, nós não vamos ter que dar conta daquilo que Ele nos entregou para fazer a diferença nessa terra? A verdade é que sim, Ele vai pedir conta de tudo isso. Mas agora, a maioria não entende que às vezes nós olhamos para as coisas grandes e esquecemos das coisas pequenas. Uma pessoa que fica praticando isso diariamente, a primeira coisa que vai acontecer na vida dessa pessoa é que a ira, ela vai aumentar, o ódio vai aumentar, sabe, a obra da carne vai aumentar. Então a pessoa vai ser obrigada a entrar em uma profundidade de jejum e de Bíblia, de jejum e de Bíblia, para quebrar toda a carnalidade. Porque esse dom, ele, através do Espírito Santo, é levado a Deus, e ali, através dessa língua estranha, o Espírito Santo começa a interceder em nosso favor, e ele começa a levar a Deus aquilo que nós precisamos, ou seja, transformação primeiramente, mudança primeiramente e posicionamento primeiramente. É por isso que o Senhor jamais vai confiar coisas grandes a um edifício que não foi construído, a uma casa que não foi edificada. É por isso que às vezes nós vemos tantas coisas acontecerem, porque nós não entendemos que o Espírito Santo, que é uma pessoa, ele quer ter uma comunhão intensa conosco. Você já parou para pensar que toda pessoa que nasce aqui no Brasil, ela vai passando o tempo, vai crescendo, e o primeiro nome que ela aprende a chamar é o do pai ou da mãe, e aquela criança ela vai aprendendo a falar, e a maioria dessas crianças então começa a falar papá, mama, e vai mudando, e a língua daquela pessoa vai sendo transformada, ela vai aprendendo no decorrer do tempo. Assim é no mundo espiritual. Nós nascemos de novo, confessamos Jesus Cristo, iniciamos uma caminhada, então o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, de repente ele começa a ativar dons dentro de nós, e ele começa a edificar essa casa, ele começa a revelar a nós mesmos, e nós começamos a ver e a enxergar que nós não somos nada sem ele, mas ele sem nós, ele continua sendo Deus, porque ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre e eternamente. Esse Senhor que nós estamos falando, essa pessoa, o poderoso Espírito Santo, através dessas línguas, ele começa a produzir aquilo que está escrito a respeito de cada um de nós. Sabe, aquela pergunta que fica na cabeça de muitos de nós: o porquê? O porquê que eu sofro tanto? O porquê que parece que entra ano e sai ano e a dificuldade aumenta? Eu não consigo vencer esse pecado de estimação, eu não consigo romper nisso. E então nós vamos parar e olhar para as Escrituras e começamos a ver que há um padrão para um cristão andar conforme a palavra de Deus.
Nós não estamos falando de coisas fora da palavra, mas de coisas dentro da palavra. E por isso que esse edificando, ele significa construir. E é interessante que essa palavra, ela vem do original falando de epoikondomeu, que significa edificando-vos, ou edificar para terminar a estrutura. Existe uma estrutura espiritual dentro de nós, que o Senhor já preparou para cada um de nós. Mas agora quem vai fazer isso acontecer ou não é eu e você. Essa é a responsabilidade nossa de fazer acontecer as palavras que já foram liberadas sobre a nossa vida. Quando eu entendi, essa revelação caiu no meu espírito, e eu comecei a meditar nessa palavra, e meditar, e relia não sei quantas vezes, muitas e muitas vezes, e buscando, estudando sobre o assunto. Então eu entendi que Paulo, ele entendeu que o andar com Deus não é simplesmente ter um Deus distante, mas é ter um Deus de perto. Você nota a diferença? É muito diferente nós conhecemos o Deus de ouvir falar, mas agora é totalmente diferente nós conhecemos o Deus de estar perto, de estar conosco, de estar dentro de nós, produzindo vida aonde não tinha vida. É por isso que sim, tem pessoas que elas vão conseguir romper com muita dificuldade, vai rompendo, mas elas não vão cumprir completamente aquilo que Deus tem para elas, se elas não entrar na dimensão do Espírito. É por isso que não existe ninguém melhor que o outro. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Porém, Deus também não tem prediletos. Porém, Ele tem filhos que são mais dedicados do que outros. É por isso que às vezes nós vemos e ouvimos falar de tantas mulheres e tantos homens que fizeram uma diferença extraordinária, que hoje há um legado de anos e anos e anos, entra anos e sai anos, e nós continuamos ouvindo alguém falar no nome dessas pessoas, porque o próprio Deus honra essas pessoas. Sabe por quê? Porque havia uma intimidade tão profunda com Deus, porque essas pessoas não estavam nem aí, porque pelo que os outros pensavam, mas queria era agradar a Deus. É por isso que esse dom, ele é muito necessário nesse tempo. Ele é muito necessário. Sabe o que mais me chamou a atenção? Isso é uma experiência pessoal. Eu tive uma experiência tão tremenda com o Senhor. Um homem de Deus estava adorando ao Senhor, estávamos em um congresso, e naquela adoração, estava eu, pastor Nelson, minha esposa, e eu até comentei com o pastor Nelson lá, quando nós estávamos lá em Cuiabá, e de repente aquele homem começou a adorar, e eu comecei a ouvir na nossa língua, em português, o que aquele homem estava cantando, o cântico espiritual em línguas estranhas. E o que mais me chamou a atenção, que era algo pessoal, algo muito pessoal. E naquilo ali, eu senti algo mudar dentro de mim, de coisas que eu não conseguia vencer antes. Mas de repente aquele poder do Espírito Santo começou a entrar nas entranhas e arrancar tudo, a ponto de eu sentir dor e ouvir a voz do Espírito Santo pela primeira vez, falando de uma forma totalmente, a qual eu nunca tinha visto falar antes, de uma forma totalmente diferente. E naquela voz que era doce, tão suave, tão tremenda, e ao mesmo tempo era como uma cachoeira quando está ali descendo e caindo, aquela queda, aquele barulho, ela vinha borbulhando de dentro para fora, de dentro para fora, e o fogo foi aquecendo, aquecendo e aumentando, aumentando. De repente ele me deu uma ordem, uma direção, e eu precisava obedecer aquela direção, mas eu demorei ainda um tempo para obedecer aquela direção, e por causa da desobediência, porque quando o Senhor nos diz algo, nos manda fazer algo e nós não fazemos, nós já estamos em desobediência. Por causa daquela desobediência, eu comecei a sofrer na pele, eu comecei a sentir coisas terríveis na pele. Mas quando eu entendi que estava voltado a uma única palavra, edificação pessoal, então eu fui para a Bíblia e procurei, passei por várias vezes em cima desse texto e não caía na minha mente o entendimento, mas de repente eu disse: Espírito Santo. Jesus disse em João 14, que Ele iria enviar o Senhor, que Ele iria derramar o Senhor, que nos últimos dias derramaria sobre toda a carne na face da terra. Então eu comecei a falar com Ele, a dizer: Espírito Santo, revela-me aquilo que o Senhor disse. Aí então os meus olhos viu o que está escrito: edificando-vos a vós mesmos, como está escrito em Judas 20. Coloque em Judas 20. Judas só tem um capítulo, Judas 20.
Judas 20. Olha só o que diz. Judas 1:20. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Próximo. Conservai-vos no amor de Deus, aguardando confiantemente a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida. Eu não sei se você entendeu, mas deixa eu te explicar isso. Ele está falando sobre guardar a nossa fé, sobre estar ali aprofundando na fé santíssima, e o orando no Espírito Santo está ligado totalmente à oração em línguas, e ele então vai dizendo ali sobre o se conservar dentro dessa misericórdia, desse amor que é o Senhor. É aonde nós jamais vamos ter a nossa fé abalada, porque estamos edificados na rocha, porque estamos sendo guardados pelo Senhor. Então esse dom, ele vai nos levar a uma revelação, não somente da palavra, mas ele vai nos levar a uma intimidade tão profunda, que vai ter momentos que nós ficamos até assustados com o que ele faz em nós e através de nós, porque primeiramente, antes dele usar uma pessoa, ele começa a tratar com essa pessoa. É por isso que, se nós analisarmos na Bíblia, quando Jesus começa a ensinar ali sobre o quesito a respeito de oração, ele só não ensinava, como ele também praticava. Jesus é o nosso maior exemplo, e Jesus nos ensinou na prática como nós deveríamos nos manter firmados em Jesus Cristo. Então, olhando para a palavra, olhando para tudo aquilo que está escrito, nós começamos a compreender, assim como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 14, ele diz: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Uma pessoa, quando ela não tem a interpretação, o dom da interpretação, ela vai sendo fiel no pouco, ela vai praticando, ela vai orando, ela não sente nada ali, às vezes ela fica só cansada, ela sente às vezes o peso, a opressão do diabo, e ela vai rompendo, ela vai orando, ela vai rompendo. Sabe o que é mais interessante disso tudo? É que isso nós podemos fazer aonde nós estivermos, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. Ali nós podemos usar essa boca que Deus nos deu, em vez de amaldiçoar pessoas, fofocar ou qualquer outro tipo de coisa. Nós podemos fazer isso o tempo todo. Aí sabe o que o diabo tem inventado, colocado na cabeça de muitos filhos de Deus? Que isso não pode ser praticado em qualquer momento, em qualquer hora. Isso precisa se sentir um arrepio, precisa sentir. Aí entra na questão do misticismo, de algo que às vezes nós achamos, mas não entendemos como está escrito. É por isso que quando está escrito, não sejais somente ouvintes, mas praticantes dessa palavra. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu ouço, mas eu tenho que botar em prática. Não adianta nada eu ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, talvez até 10 vezes no ano, se eu não colocar ela em prática, não vai mudar nada. Você sabia que existe muitas outras pessoas que elas pegam a Bíblia e elas querem conhecer a Bíblia, não para conhecer o dono da Bíblia, mas para saber debater ou brigar com as pessoas na rua? E eu te pergunto, qual é a edificação disso? Mas agora veja que na Bíblia é o único lugar onde nós vamos encontrar a palavra de edificação pessoal. Sabe, há muitas pessoas, muitas, que elas sonham com isso, assim como eu sonhei por muito tempo, e anseiava por isso. Mas de repente vem a culpa, vem o julgamento, e nós começamos a nos julgar nós mesmos, e a dizer: eu não mereço, deve ser por conta do pecado, deve ser por conta disso e por conta daquilo, que eu não tenho esse dom, ou que eu não recebo o batismo com o Espírito Santo, e a pessoa começa a se condenar a si mesmo. Mas veja só uma coisa, o Espírito Santo não vem para quem é bom, ele vem porque nós precisamos dele, porque se não for ele em nós, nós estamos totalmente perdidos. Se arrancar ele de nós, acabou, não há nada que presta em nós.
mas Ele em nós, a esperança da glória. Ele em nós, Ele nos leva ao encontro do noivo. Ele em nós, Ele começa a ativar os dons, não para que o meu nome ou o teu nome, não, mas para que o nome dEle seja glorificado em toda a terra. Sabe o que mais me chamou a atenção? É que eu estudo muito sobre isso, mas não costumo falar sobre isso. Então o Senhor começou a dar sonhos, a falar, para começar a falar sobre isso, sobre aquilo que eu pratico, aquilo que eu vivo. E é interessante que esse dom, ele vai começando a nos levar a um quebrantamento tão grande, mas tão grande, que tem momentos que vem um desespero, mas um desespero fora do normal, pela presença dEle. E nos dias ruins, nos dias mais difíceis, nos dias que parece que o dia não vai chegar, naquele momento aonde muitas vezes começa a vir, sabe, tanta coisa ruim sobre nós, de ataques, etc. De repente, Ele vem. Aí vem então a bonança. Aí vem então a graça, o favor dEle. Aí nós começamos a sentir aquilo que está escrito: a alegria do Senhor é a nossa força. Então a alegria do Senhor é a nossa força. E é interessante que Isaías, lá na antiga aliança, lá no Antigo Testamento, no capítulo 28, se não me falha a memória, capítulo 28, versículo 10 e 11. Isaías capítulo 28, verso 10 e 11, se eu não me engano é Isaías 28, capítulo 28, versículo 10 e 11. Domingo de manhã nós falamos sobre o sobrenatural de Deus, um lugar de descanso. E é interessante que depois eu lembrei desse versículo, se puder colocar aqui para nós, Isaías capítulo 28, verso de número 10 e 11. É interessante que Isaías já estava vendo e tendo uma revelação profunda a respeito desse dom. Olha o que ele diz: portanto, o que exclama é preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, regras e mais regras, sem sentido, um pouco aqui, um tanto ali. Assim, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual proclamará: este é o descanso, dai repouso ao exausto. Este é o lugar tranquilo e do pleno descanso. Entretanto, eles não quiseram dar ouvidos. Eles não quiseram dar ouvidos. Faz isso para você ver. Naqueles dias que vem uma tristeza, naqueles dias que, sabe, começa a vir tanta pressão na mente, que o psicológico está totalmente abalado, começa para você ver a orar em línguas profundamente. Você vai ver que na hora vai vir uma força de dentro, a qual você nem imaginava que existia e que tinha, que vai começar a mudar todas as coisas de lugar, que vai começar a te lembrar do que Jesus disse, porque esse dom, ele nos leva a entender e a compreender a revelação que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e continua sendo para sempre, eternamente, de que Ele não muda, de que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, de que Ele voltará para nos buscar. Então toda lágrima será enxugada, então não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Sabe isso que nós sentimos no corpo físico? Isso tudo vai acabar, mas nós temos que estar pronto para aquele grande dia. Mas antes de acontecer a volta de Cristo, nós vamos ter que enfrentar muita batalha ainda. É por isso que nós estamos em uma estação aonde a guerra está aumentando, a batalha está aumentando, e o Senhor está nos dando ferramenta, armas poderosas para nós usarmos contra o inimigo. Então nós temos que entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades e hostes da maldade. Você sabe o que é isso? Você sabe como que pode? Pensa só comigo. Nós sabemos que temos um inimigo que não é fraco, mas que está esperando apenas um vacilo, uma brecha para nos matar, para nos roubar e para nos destruir. Algumas pessoas, às vezes, Deus até permite ele tocar. Algumas pessoas Deus leva a experiências incríveis, para essas pessoas terem autoridade para ir contra o diabo. E muitos ficam com medos, tímidos, assim como eu era.
E Deus então, de repente, através do Espírito Santo, Ele começa a fluir em nós uma ousadia, ao qual nós não conseguimos reconhecer a nós mesmos, ao qual começa a mudar tudo, ao qual aonde as pessoas às vezes olham e começam a pensar e começam até a dizer, não é aquela pessoa. Sabe por quê? Porque há um poder extraordinário criativo que está dentro de mim, dentro de você. Esse poder criativo e extraordinário, ele continua operando ainda nos dias de hoje. Ainda ontem, não estava conseguindo dormir e eu fui orar. E ali com raiva que não estava conseguindo dormir, e você começa a ficar angustiado, agoniado. Eu falei, não tem nada para fazer, vou orar em outras línguas. Então eu comecei ali, baixinho, de noite, tarde da noite, madrugada dentro, orando, baixinho em línguas, baixinho em línguas. De repente, como Deus ama um de repente. De repente, veio uma alegria, um gozo tão grande, que todo o cansaço some. Sabe que tudo, você esquece de tudo, mas a única coisa que naquele momento a pessoa quer é estar na glória, é partir para a glória, é estar na presença dEle. A única coisa que nós queremos quando isso acontece é que a presença dEle não seja tirada e não seja, sabe, como se ela fosse sair daquele lugar, mas a verdade é que essa presença não sai. Somos nós que pensamos que ela sai, mas a verdade é que Ele continua aqui dentro. Ele quer produzir, sabe o que? Dependência dentro de cada um de nós. É por isso que nós vamos ver grandes homens de Deus que morreram, que eles viveram muitos anos dentro de um ministério, que eles foram homens íntegros, homens honestos diante do Senhor, que foram homens que viveram para a glória de Deus. E hoje nós ouvimos falar desses homens e dessas mulheres que ficaram firmes na presença do Senhor. Mas sabe o que mais me chama a atenção nisso tudo? É que todos eles oravam sem cessar, oravam muito em outras línguas estranhas. Um dia, eu por conta própria comecei a fazer uma pesquisa e comecei a perguntar a alguns que eu conhecia, outros que não conhecia. Eu ficava ali perturbando eles até que eles respondessem qual era o segredo, mistério dessas pessoas. O que fazia essas pessoas ficarem, se manter apaixonado todos os dias, amando a Cristo, sem retroceder, sem se esfriar na fé. E sabe o que essas pessoas, todas elas disseram? Não eram poucas, mas todas aquelas que alguns de nós conhecemos, que continuam firmados no Senhor, que não ouvimos falar nada dessas pessoas. Sabe o que era? Eles oravam horas após horas no Espírito Santo. Horas após horas no Espírito Santo. Eles oravam sem cessar em línguas estranhas. Aí então, quando nós começamos a fazer isso, como essas pessoas fazem, nós começamos a entender o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. O diabo, ele é terrível. Ele tenta manipular e ele tenta, sabe, meio que fazer de uma forma onde nós começamos a duvidar até da própria palavra. Ele começa então, às vezes, a nos levar a ouvir o que nós não deveríamos ouvir. E então nós começamos a ficar com tantas dúvidas na mente. E nós começamos a pensar, mas isso não funciona. E nós então aprendemos com a religião que isso não deve ser feito em qualquer hora, em qualquer momento. Mas quem perde com isso somos nós mesmos, porque uma vez que Ele já deu, isso está dentro. Então quando nós entendemos que essa revelação, ela é principalmente para os dias de hoje. Como eu sei disso? Por causa do que Ele tem falado. Ele continua falando ainda nos dias de hoje. E sabe o que me chamou a atenção? É que eu estava diante de uma pessoa possessa, e aquela pessoa que estava possessa, eu orava, aquela pessoa desmaiava e voltava. Então de repente me veio aquela voz assim: ora em outras línguas, ora em outras línguas. Então eu pensei, deve ser a minha carne gritando, é coisa da minha cabeça. E eu continuei lutando ali, lutando. Aí de repente eu cansei e eu disse, então vou orar em outras línguas. A minha visão se abriu na hora. Sabe o que eu via? Espadas
que pareciam flechas de fogo, entrando, e eu via os demônios, não eram poucos, era ali legião de demônios, e aquelas flechas iam acertando, e eles ficavam gritando, desesperado. Aí então, de repente veio de novo a voz: coloque adoração, porque a adoração, ela faz com que Deus se move, a adoração chama a atenção de Deus, e essa edificação vai ligando e conectando com a adoração, então isso vai se tornando uma bomba de explosão dentro de uma pessoa. É por isso que o diabo não quer que eu e você descubra o poder extraordinário que vem através da edificação pessoal. E eu te falo isso com convicção do que eu estou te falando, com total convicção. Aquelas pessoas que não estiverem e que não procurar se manter no lugar secreto e edificar a si mesmo, não vão ficar de pé diante do que está por vir sobre a face da terra. Isso é sobrenatural. Eu não sei se você sabe o que é luxúria, mas esses dias Deus me levou a um lugar, e naquele lugar eu via, sabe, coisas terríveis acontecendo, e eu via eles dizendo, e eles clamavam, e aqueles diabos, eles diziam: agora chegou a hora de nós arrebentarmos com todos aqueles que se acham filhos de Deus. Quando Deus dá uma revelação, quando Deus mostra algo e manda falar isso para a noiva, para a igreja, é porque Ele está nos alertando para nos manter escondidos debaixo da aljava, debaixo da mão poderosa dele, para nos guardar, porque nesse tempo o diabo vai vir com tudo, para tentar levar muitos para adultério, para prostituição, para lascívia, para bebedice, para pornografia e para tantas outras coisas. Mas ouça a voz do Espírito Santo nessa noite. Ele quer nos levar a um lugar de total proteção. Ele está nos ensinando o caminho, aonde esse caminho não vai ser nós com a nossa força, mas vai ser Ele com a força dele, nos protegendo e nos guardando. Se coloque de pé em nome de Jesus. Guarde isso no seu coração. O edificar é construir algo. O edificar é um alicerce que começa lá de e depois vai sendo erguido, até o ponto de cumprir o seu propósito. Por isso hoje, há uma ativação sobrenatural do Espírito Santo. Se você que ora em outras línguas, começa a falar em outras línguas. Você que ainda não foi ativado esse dom, começa a pedir e a dizer: Espírito Santo, me dê esse dom de edificação pessoal. Ativa o meu espírito, Espírito Santo. Começa a falar com Ele, porque Ele é o dono do dom. É dele que vem esses dons. É Ele que nos dá esse dom. E se você se considera filho de Deus ou filha de Deus, você vai precisar muito nesses dias. Eu vejo o Senhor fazendo algo incrível. Eu vejo sangue sendo filtrados. Pessoas que estão em casa com anemia. Assim te diz o Espírito Santo: eu vou filtrar o teu sangue, tirar a anemia. O sangue de Jesus está vindo sobre o teu sangue, e Ele está dizendo: através deste sangue, eu estou limpando o sangue dessa pessoa. É uma mulher, e Ele está passando o sangue dele sobre o teu sangue, e você vai fazer exames para comprovar aquilo que Ele fez no teu sangue, na sua vida, para que o nome dele seja glorificado. Senhor, em obediência à tua palavra, em obediência à tua voz, Senhor, eu não sei se foi como o Senhor queria que fosse, mas se não foi, eu te peço que tem misericórdia e faz com que isso se torne uma revelação profunda dentro de cada um de nós, que o Senhor mesmo possa falar e convencer cada um de nós que esse dom não é qualquer dom, não é simplesmente para que fazer isso, para que falar isso, não, mas é algo poderoso que vem do secreto, é algo poderoso que vai guardar os nossos lábios, é algo poderoso que vai nos livrar da luxúria, é algo poderoso que vai nos livrar do esfriamento espiritual, é algo poderoso que não vai deixar com que o dia que o Senhor voltar não nos encontre como aquelas 5 virgens imprudentes que não tinha azeite, que não tinha mais óleo. Senhor, olhe para nós nesta noite e libera esse profundo gemido do teu Espírito, Senhor.
e libera esse profundo gemido, Senhor. Senhor, naquele dia, aquele homem, Senhor, já de idade, Senhor, aquele homem disse: era o meu sonho receber e ser ativado nesse dom. E naquela hora, Pai, aquele homem reconheceu que o Senhor, Pai, é aquele que faz coisas grandes ainda nos dias de hoje. Por isso eu clamo a Ti, Senhor, que assim como o Senhor tem feito, para que o Senhor faça e produza frutos dignos de arrependimento dentro de cada um de nós, para que possamos alcançar este lugar, Senhor. Senhor, eu vejo muitas pessoas que estão embaixo de juízo, e esse juízo não é para a morte, Senhor. Esse juízo é para conserto. Ei, 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 noiva de Cristo, ei, noiva do Senhor, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele está dizendo e mostrando muitos que estão debaixo de um juízo por causa de coisas ocultas terríveis. Ei, Ele não faz com que o juízo venha para a morte, mas é para transformação e mudança. Muitos, escute isso, muitos que estavam até dizendo: eu vou dar um fim na minha vida, não tem mais jeito, eu caí, não tem jeito. Ele te diz: tem jeito, tem jeito, tem jeito. Há uma vida que vem dentro de ti que não é sua, mas é dele. Ei, a sua vida não é sua, a sua vida pertence a ele. Então diz agora para ele, abra o seu coração e diz para ele: Senhor, muda, muda e me ajuda, e me ajuda. Hoje há um chamado dos céus para cada um de nós. Há um chamado, e Ele manda eu te desafiar, e eu te desafio nessa noite a partir de hoje, você fazer um propósito forte com a pessoa do Espírito Santo, e a dizer: Senhor, todos os dias, antes de qualquer coisa, eu vou edificar a mim mesmo, nem que seja pelo menos ali por 15 minutos, meia hora, mas você vai edificar a si mesmo, no lugar secreto, e depois de 3 meses você vai me contar o que aconteceu. Amanda abassou na prática o que aconteceu, porque Ele está vivo e Ele continua fazendo, mudando, transformando, sarando. Por isso muitas pessoas serão curadas hoje. Por isso há um poder extraordinário. Eu posso ver os céus se manifestando. Há uma glória maior, e Ele está dizendo: está chegando a hora aonde vai se expandir, as tendas vai ser expandida. Lamandore calamanda, soria lamandácia, porque é um ano de expansão, é um ano de salvação, é um ano de transformação, é um ano de renúncia, é um ano de intimidade, é um ano de mais de Deus e menos de nós. Mais de Deus e menos de nós. É um ano onde muito propósito será estabelecido e cumprido. É um ano onde há poços que estão enterrados e vão ser desenterrados. Esses poços, esses poços vão ser desentulhados. Todo entulho está sendo tirado. E eu vejo palavras de entulhos como coisas terríveis estão sendo limpados, totalmente tirados nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você que não fala em outras línguas, estende as suas mãos. Antes de passar para o pastor Rafael, eu preciso fazer isso. Estende as suas mãos. Você que está em casa, que já tem anos e anos que não fala mais em línguas, hoje é o seu dia. Hoje, não é amanhã, é hoje. Alamanda kasuya alamanda sarabakalabasia. Amai que toque bai que tosse kamanda saramanda saia. Não é coisa da sua cabeça, mas é o Espírito Santo falando contigo. É Ele te direcionando. É Ele te direcionando naquilo que você tem pedido. Por isso, através deste dom, Ele vai ativar muitos outros dons, porque esse dom é o alicerce. É aquele que vai nos guardar íntegros, é aquele que vai nos guardar vigilantes, é aquele que vai nos conectar com Deus diariamente, 24 horas por dia. Por isso, Senhor, ativa
Ativa, ativa, Senhor. Ativa a oração em outras línguas. Ativa aqueles que estão longe. Ativa esses que estão perto. Aqueles que têm fome. Ah, meu Deus, há corações aqui famintos. Há pessoas aqui clamando, dizendo: Deus, eu quero mais. Deus, eu quero mais. Há uma botija de óleo. Ramandá soube a calabaçúbia. Ramandá soube andarabaçá. Recalarabaçô. Rocotorobalabasô. Ramandá soube andaraçúbia. Apóstolo Neivar, não sei se o Senhor está assistindo. Ei, aramandou secala. Ramandou se aramandá súbia. Mas eu vejo um anjo na tua frente, apóstolo Neivar, nosso apóstolo Neivar. E eu vejo um anjo com um jarro. Ei, rabaçocalarabasúbia, dizendo: chegou o tempo. Chegou o tempo daquela palavra acontecer. Eu não sei que palavra é essa, mas eu vejo ele dizendo: chegou o tempo da palavra acontecer. Chegou o tempo. Você foi aprovado em muitas áreas, e foi aprovado nessa outra que você sabe, e ele sabe. E este anjo está liberando a aprovação. E ele está dizendo, diz para ele: eu estou trocando completamente a armadura dele, porque o general está se levantando. E esse general vai começar a tomar todo o vale da prosperidade. Todo. Ele vai trazer pessoas que vai ser levantadas e vai ser enviadas, e vão pastorear muitos lugares. Rabacalarabadarabassúbia. Checalarabandarabassô. Checalaramandarabassô. Choramandarabassô. Recalarabassô. Ricalarabassô. Remandarabassô. Recatassoramandarabassô. A vida, há muita vida que o Senhor tem para nós. Se prepare, igreja. Se prepare. Chegou a hora. Chegou a hora da manifestação da glória maior de Deus. Chegou o tempo. Aquele que se santificava, se santifique mais ainda. Aquele que orava, ore mais ainda. Aquele que adorava, adore mais ainda. Vai mais fundo. Vai mais fundo. Eu vejo um rio caindo, e eu vejo muitos peixes nesse rio. E ele está dizendo: muitas vidas serão levantadas. Muitas vidas serão levantadas. E você, meu irmão, você, minha irmã, vai ser aquele que vai consolidar muitas dessas pessoas. Assim diz o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Há um sobrenatural de Deus neste lugar. Eu quero chamar os pastores aqui à frente. Você que quer receber mais de Deus, saia do seu lugar e vem aqui à frente receber a oração. Nós estamos no último culto do sobrenatural. O Espírito Santo está se movendo